Mais uma bomba envolvendo o Alexandre de Moraes. Pessoal, aqui ó, exclusivo. Ó. Perícia aponta fraude temporal em relatório da PF que embasou a ação de Moraes contra empresários de direita. Como vocês sabem, eu fiz um vídeo aqui recentemente falando sobre o Vaza Toga 3, onde o Tagliaferro expôs muitas coisas, incluindo os dados que foram coletados por ele com o passar do tempo e também uma decisão do Moraes, mandando ele fazer um relatório sobre esse negócio, sobre essa perseguição do pessoal de direita, dos empresários, no caso, de direita. Aí, quando foram dar uma conferida no documento, o que acontece? Os metadados estavam alterados, não batia com a informação. O documento estava numa data e o metadado estava em outra data. E os metadados, como vocês sabem, eles registram o exato momento que o documento é feito. Então, mesmo que você coloque, sei lá, um ano antes, no documento, ali naquele PDF, os metadados vão entregar dizendo que o documento foi feito numa data posterior. E é sobre isso que nós vamos falar agora, porque o próprio relatório da Polícia Federal, ele mostra esses indícios aqui que o Alexandre de Moraes tornou público. Essa e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like. Não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Vamos lá. Um lado pericial solicitado por investigação confirma que o relatório apresentado como fundamento para a operação de busca e apreensão contra empresários bolsonaristas em 23 de agosto de 2022 foi produzido depois da ação já ter sido executada. O documento atribuído ao delegado Fábio Álvares Shor aparece datado de 19 de agosto de 2022, mas os metadados revelam que o arquivo da Polícia do PDF só foram gerados em 29 de agosto, 6 dias após a Polícia Federal cumprir os mandatos expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? É uma fraude. Os documentos eles foram fraudados para embasar o que o Alexandre de Moraes falou com a ajuda desse cara aqui, ó, o Fábio Shor, que é amicíssimo aí do Alexandre de Moraes, ali da Polícia Federal. A perícia identificou que o relatório não possui assinatura digital qualificada, né? As duas rúbricas de Shor inseridas no documento são graficamente idênticas e se comportam como imagens sobrepostas, caracterizando o que os peritos chamam de transplante digital de assinatura. Trata-se de anedatação e ausência de autenticação inequívoca, conclui o parecer. Cortaram, pegaram ali, editaram ali, acho que até no Paint dá para fazer isso, vou nem dizer que foi no Photoshop, cortaram ali a assinatura, colaram embaixo, muito bem, obrigado, ficou muito lindo, pelo menos para quem vê, mas quem vai investigar, não, meu filho, não colou. A operação de 23 de agosto atingiu nomes de peso como empresário, entre eles Luciano Hang, da Avan, o Mernigre, da Tecnisa, com bloqueio de perfis nas redes sociais, apreensão de celulares e quebra de sigilo bancário. A medida foi deflagrada a partir de uma reportagem publicada dias antes do portal Metrópole, que expõe mensagens privadas do grupo do WhatsApp, empresários e política. Isso aqui foi o que o Alexandre de Moraes se utilizou nesse grupo aqui para poder justificar as suas ações. Mas os metadados, cara, estavam alterados. Eu vou estar mostrando aqui logo para você. Isso aqui é o site do STF. Você pode procurar por essa notícia aqui, ó. Ministro Alexandre de Moraes torna público o documento sobre operação que envolve empresários. Aí lá embaixo, você clica aqui, ó. Leia. Cadê? Aqui, ó, para vocês verem, ó. Leia a íntegra da representação da Polícia Federal. Então você clica aqui. Na hora quando tem aqui, ó, vamos lá, ó, Brasília, ó, 19 de agosto, ó, tá vendo aqui? Consegue ver? 19 de agosto de 2022. Deixa eu ver se dá pronto aqui, ó, 19 de agosto de 2022. Vou ampliar aqui para vocês verem. Mas se você clica aqui nesses três pontinhos marotos, configurações e aqui, ó, exibir propriedade do documento, você vai ver aqui, ó, que ele foi criado no dia 29/8 e foi modificado no mesmo dia 29/8, ou seja, o documento ele está com uma data, mas os metadados indicam que ele foi modificado e feito em outra data. Gente, isso aqui é uma bomba gigante. Aí o pior é que deixa aquela brecha. Quem é que garante que dentro dos processos do STF não existem mais coisas desse jeito? Porque se isso foi descoberto porque estava muito em evidência, será que não tem mais coisa por aí? Aí é que fica esse grande problema. E isso aqui, ó, vocês podem entrar. Entrem lá no site do STF, procurem por isso aqui, ó. Procurem isso aqui que vocês vão encontrar, tá? Olha só. Vamos lá, continuando. Em audiência do Senado da última terça-feira, o
assessor de Moraes do TSE, Eduardo Tagliaferro, afirmou ter recebido ordens para confeccionar relatórios com data retroativa, além de mapas alimentares, ligando empresários e supostos financiadores de atos antidemocráticos. Segundo ele, a pressão veio do juiz instrutor Ayrton Vieira, que eu já fiz o vídeo dele também por aqui, braço direito de Moraes, para construir uma história que desse aparência de legalidade à operação. Se vocês assistiram o meu vídeo, se não, vou colocar aqui, se você não assistiu, vou colocar aqui para você ver. Lá, o Ayrton Vieira denunciou um monte de coisa, falando dos abusos, de todo aquilo ali que ele estava sofrendo no que diz respeito a abuso moral, né? Muita pressão, muita coisa, dizendo que o Alexandre de Moraes queria se envolver em tudo, até inclusive o que ele não era para poder se envolver, que coisas mais menores, né? Que poderiam ser resolvidas ali entre eles. Mas lá também dizia o fato de que, não, usem criatividade, né? Eles diziam lá nos documentos, usem criatividade para poder montar uma história que seja convincente. Tá aí, mais um vazamento que mostra que sim, esse tipo de coisa realmente é muito mais fundo, o buraco é muito mais embaixo do que a gente pensa. Então, isso aqui só mostra como a gente pode ficar atento. Será que tudo no STF está tudo legalzinho assim? Ou somente o que é interesse? Quem é que vai entrar no site do STF? Aliás, nos processos do STF para poder verificar tudo. Fica essa dúvida aí, né? As declarações convergem com os dos achados técnicos em um documento que deveria ter sido produzido antes da operação do dia 23 de agosto, apresenta a data interna de 29 de agosto. O laudo foi solicitado por a investigação e produzido pelos peritos Reinaldo e Jaqueline Tiroli, conhecidos como alguns dos maiores especialistas do país em perícia digital e documentoscopia. Com décadas de experiência em análise para o Judiciário, Ministério Público e Polícia Federal, os dois têm informação sólida em tecnologia, e aqui ele vai falando. Aqui vai mostrar o que eu já tinha falado com vocês, né? Ó, quando a cadeira... Aí ele vai dar o endereço aqui, o link para poder entrar naquele mesmo PDF que eu mostrei para vocês. Falando aqui do PDF, né? Poucos dias depois da ação, em 29 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes decidiu retirar o sigilo da petição, né? 10.543. Ele alegou a existência de inúmeras publicações jornalistas contraditórias. O que ele quer dizer? Não, lá tá dizendo que os documentos foram alterados e tal, então vamos colocar o documento na íntegra. Quando vai lá, mais uma vez, eu peço para vocês, eu vou colocar esse link, pronto, para vocês mesmos verificarem. Eu vou colocar no link aqui abaixo para vocês darem uma conferida com seus próprios olhos. Aí ele disse aqui, ó, ele alegou a existência de inúmeras publicações jornalísticas contraditórias. Não alegou nada, as reportagens estavam corretas e você fez o favor de mostrar, né? Sobre a decisão original e ao liberar a parte dos autos, tornou públicas as representações da Polícia Federal e manifestações do juiz instrutor que vinculava o caso de empresários ao inquérito das fake news e das milícias digitais. Os peritos validaram a integridade do arquivo e extraíram os chamados metadados, informações invisíveis para o usuário comum, mas que registram a impressão digital de um documento como da data de criação. Aí aqui faz aquele mesmo procedimento que eu disse a vocês. Ou seja, mais um documento fraudado dentro dos processos do STF envolvendo a direita. Isso aqui, pessoal, é um escândalo gigantesco e só mostra que o Alexandre de Moraes ele tem essa sanha, né? Essa saga grandiosa de querer pegar só o pessoal da direita com aquela história de gabinete paralelo, todas aquelas coisas tudo. É uma situação muito complicada o lugar onde o nosso Brasil se enfiou por conta desses camaradas, não só dele, mas também o do Lula, porque isso aí tinha todo aquele negócio, não, vamos dar uma favorecida aqui, vamos prejudicar esse pessoal aqui. Aí agora fica o detalhe, como é que a gente vai esperar algum momento de liberdade de expressão para poder fazer isso? E detalhe, com a justificativa daquele negócio da lei da adultização, estão querendo passar uma censura. Aí eu te pergunto, se sem isso aqui acontece esse tipo de coisa, de censurar as pessoas de se comunicarem, porque tem muita gente, já saiu, eu já fiz vídeo também sobre isso, de gente querendo se manifestar, mas tem medo de se manifestar por conta de retaliações. Aí eu te pergunto, o que vai acontecer depois de passar essa lei de censura? Estão justificando, não, vai ser
Vai ser tudo muito bom, aí não tem problema, vai passar e a gente vai proteger as crianças. Não protege. O que protege as crianças mesmo são dois. O primeiro são os pais regulando os filhos de acessarem esses tipos de conteúdo. O segundo é a Polícia Federal ir de encontro a investigações mais cirúrgicas, mais incisivas nesse pessoal lá que começa com a letrinha P, que eu não vou dizer o nome aqui para não dar problema no vídeo. É isso que tem que ser feito.